Bactérias do iogurte comprado no mercado são feitas para parar de atuar. Não é que as bactérias parem, mas uma empresa de iogurte não venderia outro lote se o primeiro se regenerasse para sempre. Hoje vou ensinar como fazer iogurte ilimitado com apenas 2 ingredientes por cerca de 40 centavos o lote. Depois que tiver o fermento, só precisará de leite para os próximos lotes. Estou usando a mesma cultura há 7 meses. Não comprei nenhum pote na loja desde março. Antes da receita, preciso explicar algo sobre a data de validade. Depois que perceber isso, não vai mais deixar de notar. Um iogurte de $4 usa apenas 35 centavos de leite. Essa margem superior a 10:1 coloca o iogurte entre as maiores margens por onça de todo o supermercado. Maior que a maioria dos cereais e pães. A matéria-prima é quase de graça. O que eles estão cobrando de você é pelas bactérias, especificamente 2 cepas, Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Esses organismos transformam o leite em iogurte ao consumir lactose e produzir ácido lático, que faz as proteínas se entrelaçarem e formarem um gel. Esse é o mecanismo. Isso tem cerca de 8.000 anos. Veja o diferencial da versão comercial. Indústrias de laticínios escolhem essas linhagens bacterianas não pela longevidade, nem pela diversidade probiótica, nem pela saúde do seu intestino, mas para garantir sabor e textura uniformes quando o produto chega à prateleira. As proporções das culturas são ajustadas para que as bactérias acabem no tempo previsto. No 10º dia, o equilíbrio está tão alterado que o iogurte azeda ou separa, você descarta e compra outro. A cada 10 dias, pontualmente, como um relógio. Uma avó búlgara com um pote de barro de 1960 não tem esse problema. Culturas iniciadoras tradicionais, aquelas passadas de geração em geração, aquelas que os pesquisadores encontram em alimentos fermentados do Cáucaso e da Ásia Central, não são calibradas para parecerem boas na hora da compra. Elas são calibradas para sobreviver. Bactérias em culturas iniciadoras tradicionais se propagam continuamente, preservando o equilíbrio lote após lote, década após década, em alguns casos. Uma colher do lote de hoje inicia o de amanhã. Esse lote inicia o próximo, e assim por diante. O fermento não expira, o fermento é o produto. Em 1908, um biólogo russo chamado Ilya Metchnikov ganhou o prêmio Nobel em parte por pesquisas que ligavam o leite fermentado, especificamente ao consumo, por aldeões búlgaros, desse exato tipo de iogurte, a longevidade excepcional. Ele acreditava que culturas vivas inibiam bactérias nocivas no intestino. A ciência avançou muito desde então, mas a observação principal continua a mesma. Regiões com as maiores concentrações de centenários tendem a consumir muitos alimentos fermentados com culturas vivas. A maioria é feita em casa. Nenhum deles é fabricado para ter uma validade de 10 dias. Enfim, 2 ingredientes, vamos lá. Qualquer leite. Leite integral dá o resultado mais espesso, mas o leite com 2% de gordura funciona perfeitamente bem. E 2 colheres de sopa de qualquer iogurte natural do mercado. Antes de devolver o recipiente à prateleira, confira se o rótulo indica culturas vivas ativas. Essa frase é o seu único critério de seleção? Você está comprando culturas de iogurte apenas uma vez? Depois desse lote, você nunca mais vai precisar comprá-las novamente. Primeiro passo. Aqueça o leite a 180 graus Fahrenheit. Não é necessário um termômetro de precisão aqui. Você deve observar pequenas bolhas se formando ao redor das bordas da panela, pouco antes de ferver completamente. Esse é o seu sinal. Essa etapa elimina bactérias concorrentes do leite que poderiam competir com suas culturas. Se pular esta etapa, o lote pode não coagular direito. Segundo passo, deixe esfriar até 43 graus Celsius. Essa etapa exige um termômetro ou, ao menos, um teste cuidadoso no pulso. Morno, mas não quente. 110 é a faixa de ativação. Acima de 115, as culturas morrem antes de se estabelecer. Abaixo de 100, elas ficam dormentes e não fazem nada útil. 110 graus. Esse número não é aproximado. Passo 3. Misture as 2 colheres de sopa de fermento. Delicadamente. Você está colocando uma colônia viva em ambiente aquecido. Deixe-a se acomodar. Passo 4. Mantenha em 110 graus por 8 horas. O jeito mais fácil é usar o forno só com a luz ligada. Sem ajuste de temperatura, apenas a lâmpada. O calor de uma incandescente comum já mantém e varia por toda a faixa necessária. Uma Instant Pot com função de iogurte faz isso sozinha. Uma toalha grossa enrolta em um pote de vidro fechado no balcão também funciona. O isolamento retém calor suficiente. Use vidro em vez de plástico sempre que possível. O plástico retém odores de lotes anteriores e afeta sutilmente o sabor depois de algumas rodadas. Um pote de vidro é ideal. Após 8 horas, abra-o. O leite virou iogurte. Se não é inscrito, clique no botão.
É grátis e ajuda a manter os vídeos. Para acessar conteúdos exclusivos, clique no botão Seja Membro abaixo. Leve a geladeira por 2 horas para firmar. Antes de comer, retire 2 colheres de sopa e coloque em um potinho. Esse é seu próximo fermento. Nunca mais precisará comprar culturas de iogurte, pois todo novo lote começa com esse potinho. O que mais me surpreendeu ao pesquisar sobre isso foi esta parte. O iogurte caseiro tem de 10 a 100 vezes mais culturas vivas que o iogurte comercial. Não é 10% a mais, é de 10 a 100 vezes mais. A FDA exige que culturas vivas estejam presentes no momento da fabricação, sem exigência de quantidade mínima na compra. Quando chega à sua geladeira, esse recipiente já ficou refrigerado e em trânsito por dias ou semanas. A contagem de culturas caiu significativamente, a diversidade de espécies diminuiu. O que você come é uma versão reduzida do que saiu da fábrica. O seu foi feito hoje. Ele está com a contagem máxima de culturas exatamente no momento em que você o come. Após o terceiro lote, o sabor muda. Uma complexidade sutil se desenvolve, levemente ácido, rico de uma forma que o iogurte comercial realmente não tem. Você percebe a diversidade microbiana crescendo no fermento. Ele passa a ter assinatura única e com o tempo realmente se torna seu. Cada lote de cada cozinha tem sabor diferente. Isso não é defeito, é o objetivo. Coe com pano de queijo ou filtro de café sobre uma tigela por 2 horas para obter iogurte grego. Mais espesso, denso e com o dobro de proteína por porção que a versão não coada. O líquido que sai é soro do leite. Não descarte, é rico em proteínas, levemente ácido e pode ser usado em vitaminas, massas de pão, sopas e molhos de salada. Acrescente mel e meia colher de chá de baunilha ao pote pronto, e terá o que lojas especializadas vendem por $4 em um copo de 170 gramas. Sua versão custa só o preço do leite, e isso fica claro em cerca de 30 segundos. Um galão de leite integral custa cerca de $4. Um galão rende 16 xícaras de iogurte. 16 potes de iogurte de loja custam entre 16 e $24, conforme a marca. Famílias que consomem iogurte regularmente gastam de $200 a $400 por ano. Sua versão custa só o valor do leite, sempre. Essa conta não muda e se acumula a seu favor a cada lote feito por semana. A versão vendida na loja foi feita para ser substituída a cada 10 dias de forma confiável, pois é um ótimo modelo de negócio. 8.000 anos de conhecimento em fermentação, simples o suficiente para ser feito numa noite de semana com um pote de vidro e um pano de cozinha, foi silenciosamente substituído por um produto industrial calibrado para servir ao ciclo de produção do fabricante. 2 colheres de sopa de fermento, 110 graus, 8 horas. Esse é todo o segredo. E a colherada que você tira antes de comer é a que vai iniciar o próximo lote, e o próximo, e o seguinte, indefinidamente. Obrigado por assistir. Se este vídeo ajudou, compartilhe com quem compra iogurte semanalmente. Até o próximo.